Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei um material super especial para explicar para vocês como vocês podem formar perguntas e respostas afirmativas e negativas no tempo presente, utilizando os auxiliares do and does e também o temido verbo to be. Tem muita gente que fala para mim, Natália, eu já estudei esse verbo trocentas vezes e eu ainda não consigo entender como e quando eu tenho que utilizar esse verbo. Você pode me ajudar? Claro que sim, é para isso que eu tô aqui. Então, eu criei uma historinha para vocês, com a ajuda do meu amigo Ailton Siqueira, que faz as minhas ilustrações, e eu espero que vocês consigam entender, através da história, qual que é a relação entre o verbo to be e os auxiliares do and does na forma presente, tá? Então, vamos lá ver a historinha? Era uma vez um casal de pastores de ovelhas. O pastor se chamava Senhor Du, e a pastora se chamava Senhora Does. O Senhor Du e a Senhora Does cuidavam de suas ovelhas com muito amor e carinho. Eles tinham 5 ovelhinhas brancas, 3 marrons e uma preta. As ovelhinhas brancas se chamavam I, you, we, you guys e they. As ovelhinhas brancas somente obedeciam ao Senhor Du. As ovelhinhas marrons se chamavam he, she e it. As ovelhinhas marrons somente obedeciam à Senhora Does. Já a ovelha negra, que se chamava Bee, embora fizesse parte da família das ovelhas, não gostava de seguir ninguém. Bee sentia que era diferente. Ela sentia que tinha que comandar o rebanho e não ser comandada. As outras ovelhas às vezes seguiam Bee. Bee! Shhh! Quieta, suas idiotas! Não me chamem de Bee! Bee gostava de se disfarçar trocando de nome, para que o Sr. Du e a Sra. Does não a vissem tentando influenciar suas irmãs ovelhas. Quando Bee era seguida por I, ela queria ser chamada de am. Quando Bee era seguida por he, she e it, ela gostava que a chamassem de is. E quando Bee era seguida por you, we, you guys e they, ela gostava que a chamassem de are. Mas o Sr. Du e a Sra. Does não eram bobos. Bee podia até trocar de nome de vez em quando, mas eles sabiam muito bem quem ela realmente era. O Sr. Du e a Sra. Does já haviam entendido que nunca iriam conseguir dominar Bee, mas mesmo assim, eles decidiram deixar com que Bee continuasse fazendo parte do rebanho e interagisse com suas irmãs ovelhas quando bem desejasse. E aí, gente, vocês gostaram da historinha? Eu tenho uma mente bastante fértil, gente. E eu utilizo uma técnica chamada mnemonics para poder reter vocabulário e também lembrar de algumas regras difíceis. Então, o que seria mnemonics? Seria contar uma história engraçada ou bizarra para você, ou você mesmo, para que vocês possam lembrar disso depois de uma forma um pouco mais visual, tá? Então foi isso que eu quis fazer com essa historinha das ovelhinhas e do pastor e da pastora, tá bom? Então vamos lá. A nossa apresentação vai ter 2 partes. Primeiramente eu vou falar sobre os verbos auxiliares do e does, tá? E depois sobre o verbo to be. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é um verbo auxiliar. No português, por exemplo, se nós pegássemos uma frase assim, você fala inglês, que é afirmativa, você fala inglês, e fizéssemos, você fala inglês, nós teríamos uma pergunta, né? Então, basta mudar a entonação para que nós tenhamos aí a nossa pergunta. No inglês não é assim. Vocês precisam de um verbo auxiliar para poder mostrar para o ouvinte se vocês estão falando no presente, no passado ou no futuro. E como nós vamos falar sobre o tempo presente hoje, nós temos que falar sobre os auxiliares do e does. Por quê? O do, que é representado pelo nosso pastor, né, na historinha, ele é seguido por 5 pronomes somente. Esses pronomes são I, eu, you, você, we, nós, you guys, vocês e o they. Guys, tem muita gente que nunca viu esse guys em livro de inglês, né? Isso é uma coisa que eu coloquei aqui para vocês visualizarem como que vocês podem diferenciar o you, que é você,
de vocês, que é o you guys. Aqui na Pensilvânia, onde eu moro, nós utilizamos o you guys, mas tem outras regiões aqui dos Estados Unidos que utilizam o you all, y'all, you all, que é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então depende muito da região onde vocês forem. Então esses são os nossos pronomes, tá bom? Só que o he, o she e o it, que são os pronomes da terceira pessoa do singular, não seguem o auxiliar do, tá? E é por isso que eu precisei da imagem da pastora, né, para representar as ovelhinhas he, she, it, que estavam na cor marrom, tá? Foi por esse motivo que eu tive que colocar ali duas cores. Então tá, essa tabelinha se chama Substitution Table, que é uma tabela de substituição. Então, eu coloquei essa tabela aqui para que vocês visualizem como que faz a montagem da frase em inglês. Gente, é muito fácil, porque basta vocês colocarem os bloquinhos juntos, né? Olha só que interessante, se vocês quiserem falar uma frase clássica aqui, olha. Você fala inglês? Olha, do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Vocês podem também utilizar mais um verbo. Olha, esses verbos aqui do meio são os verbos precisar, need, precisar, have, ter, want, querer. Então, se eu quisesse falar assim, ó, você precisa estudar inglês? Olha só. Do you need to study English? Você precisa aprender inglês? Do you need to learn English? Você quer estudar francês? Do you want to study French? E assim por diante. É muito legal, basta colocar uma palavra com a outra para formar uma frase, tá? Então, aqui eu coloquei alguns verbos como speak, falar, understand, entender, study, estudar, learn, aprender e alguns idiomas, né, para formar aqui realmente o complemento da frase. Eu vou ler rapidinho e falar o que é. Português, English, inglês, Spanish, espanhol, italiano, French, francês, German, alemão, Japanese, japonês, and Chinese, chinês. Então, isso é uma substitution table. Eu espero que vocês utilizem bastante isso daqui, né, para entender como realmente monta as perguntas com do you does. E vamos passar aqui para o nosso slide número 2, que fala sobre as respostas curtas, né? Short answer. Essas respostas curtas podem ser afirmativas ou negativas. O que é uma resposta curta, Natália? Bom, se uma pessoa te pergunta, você fala inglês? Muito provavelmente você vai falar sim ou não, né? Então, isso é uma resposta curta no português. Mas no inglês, nós temos que utilizar o sim ou não e também o sujeito com auxiliar. Por exemplo, do you speak English? O auxiliar é do, não é? Então, eu tenho que falar, yes, I do. Né? Se fosse uma pergunta com she, olha, does she speak French? Does she speak French? Yes, she does. She does, porque o auxiliar utilizado com she é does, tá bom? Então, é isso que quer dizer essa tabela. E se for na negativa, vocês vão colocar o do ou does com not. O not é não, né? Então, quando vocês juntam do com not, vocês podem falar assim, olha, do not, que é uma forma mais formal, ou don't, que é uma forma falada, né? Então, as pessoas geralmente vão falar don't, doesn't, do not, does not, são formas utilizadas em textos mais acadêmicos, né? Ou os britânicos também, gente. Os britânicos, eles falam de uma forma mais correta, mais polida, né? Então, eles utilizam essa forma também, tá bom? Mas aqui nos Estados Unidos é muito mais comum ouvir as pessoas falando no, I don't. No, she doesn't. No, he doesn't. E assim por diante, tá? Então, isso daqui é uma resposta curta. O que é uma resposta integral, que é a full answer? Então, olha só. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha, do mais o I, you, we, you guys all day, que são as ovelhinhas brancas, né, que seguem o pastor do. Então tem uma pergunta aqui, do you speak English? Yes, I do. Resposta curta, ou se não a resposta integral é yes, I speak English. No, I don't. Resposta curta.
No, I don't speak English. Resposta integral. Tá bom? Então, vocês podem responder tanto de uma forma como de outra. Agora eu vou mostrar um exemplo com o does. Olha, então does é a pastora, né? E as ovelhinhas marrons, he, she, it, acompanham esse auxiliar. Então, vai ficar assim, por exemplo. Does he speak English? Does he speak English? Yes, he does. Ou, yes, he speaks English. Yes, he does. Ou, yes, he speaks English. E agora? Tem esse S depois do speak. Por quê? Né? Então, quando nós estamos conjugando um verbo na terceira pessoa do singular, que seria he, she, it, na afirmativa, nós temos que colocar o S ou senão o ES. Eu vou mostrar um exemplo com ES para vocês. E essa regra diz que se um verbo termina em O, S, CH, SH, X ou Z, o final dele vai ser com ES na afirmativa, tá? Então, tá bom. Então, tá meio confuso, eu sei. Nós vamos olhar 2 exemplos de verbos conjugados para que vocês possam visualizar essa regra, tá? Então, olha só. O primeiro verbo, que é o verbo to speak, não vai seguir essa regra, porque ele termina em K, né? Então, o K não está naquela regra. Então, vai ficar assim, olha. I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you guys speak, they speak. Essa é a forma afirmativa do verbo, né? E olha só que interessante. Eu marquei aqui o he, she, it, né? Que representa a terceira pessoa do singular, com S. Aqui na negativa, olha o que vai acontecer. O verbo ele não vai mudar, ele vai ficar igualzinho, olha só, para todo mundo. Só que, o que vai mudar? O auxiliar aqui, olha, na negativa, vai ficar assim, olha. I don't speak, you don't speak, he doesn't speak, he doesn't speak, she doesn't speak, it doesn't speak, we don't speak, you guys don't speak, they don't speak. Então, eu gosto de imaginar que esse S veio parar aqui no meio. Olha, até coloquei ele de outra cor para que vocês visualizem isso, né? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver um outro exemplo com o verbo go, to go, que é o verbo ir. E agora? Vamos ver se termina com essas letras aqui. Ah, sim, o go termina com O, né? Então, vai ter que seguir essa regra aqui. Nós vamos colocar o ES na afirmativa. Na terceira pessoa do singular, olha só como vai ficar. Vai ficar assim. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you guys go, they go. É isso que quer dizer essa regra, tá? Então, se nós tivéssemos um outro verbo aqui, por exemplo, o verbo watch, que é assistir, né? Watch, termina com CH. Mesma coisa. I watch, you watch, he, she, it watches. Ia ter aquele S ali no final. E na negativa, olha só o que acontece. I don't go, you don't go, he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go, we don't go, you guys don't go, they don't go. Então, esse ES veio parar aqui no meio. Olha só, mudei de cor para que vocês visualizem, tá bom? Eu acho super interessante. É bem lógico, né? Uma coisa bem lógica. E imagina, ter que conjugar isso no português, gente. Olha só o português. Ir. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos. O verbo é totalmente irregular, ele muda completamente. Então é super difícil, né, de conjugar verbo em português. Então, em inglês, a regra é essa para todos os verbos. Todos os verbos, com exceção do verbo to be. E é por isso que vocês odeiam esse verbo. Verbo to be, caramba. E agora? Agora nós vamos entrar na segunda fase da explicação e é agora que vocês vão entender o porquê que ele é sempre o vilão, né, dos verbos. Aí você pode falar, a Natália, na historinha lá da Natália, eu pensei que o be fosse da família dos pronomes, né? Realmente eu não consegui pensar em uma outra história, né, que coubesse ali na situação, mas assim, eu falei, bom, eu vou colocar o be como uma ovelha negra que não segue ninguém. E assim, às vezes ele vai ser seguido. Então foi por isso que eu pensei em ovelha negra, porque ninguém gosta, né, do verbo to be. Ele vai ser seguido pelos pronomes em algum momento, eu vou mostrar quando. E os pastores do e does não gostam do verbo to be.
Eles não se misturam muito bem, tá? Então, foi por isso que eu escolhi ali a ovelhinha. Ela é uma ovelha, mas ela não é, né? Então, por isso que ela é ovelha negra. Ela não se sente como uma ovelha. Então, não sei se fez sentido, mas olha só. Aqui eu achei algumas definições, né, para algumas palavras que eu utilizei para fazer esse personagem. Então, por exemplo, sheep quer dizer ovelha. Então, aqui a definição é que é um animal que tem a tendência de seguir outras, né? Outras pessoas, outros animais, tá? Em um rebanho. Então, a ovelha negra é um termo utilizado para pessoas que se sentem rejeitadas, enfim, a sociedade não gosta delas, a família não gosta delas, então elas são rejeitadas. E aqui eu coloquei olha só, deixa eu voltar aqui, a ovelhinha falando be cool, porque cool quer dizer legal, maneiro, ou be cool também tem outro sentido, tipo relaxa, be cool, relaxa, porque embora pareça, né, o verbo to be pareça um bicho de 7 cabeças, não, gente. Então, olha só, eu vou explicar tudo com muita calma. Vamos lá. Olha, então, o problema do verbo to be é que ele não segue a regrinha que nós já vimos sobre a conjugação de verbos. Então, nós não podemos fazer assim, I be, you be, he, she, it bees. Não dá pra colocar o S, não dá pra colocar ES. Ele não segue, tá? Essa regra. Então, lá na historinha, eu falei que de vez em quando o bi ele é seguido pelas outras ovelhas, certo? Só que o bi não gosta de ser chamado de bi quando ele está sendo seguido por outras ovelhas. Ele gosta de ser chamado de am quando está com I, de are quando está sendo seguido pelo you, we, you guys, you they. E ele gosta de ser chamado de is, quando é seguido pelo he, she, it. Então, se vocês voltarem lá na historinha, vocês vão entender agora o porquê de eu ter colocado isso. Então, o be, ele vai substituir a vez do do e do does. Então, ele vai vir parar aqui na frente, olha. Só que para ele vir para cá, ele tem que ser totalmente modificado. Ele não pode vir na forma be, né? Ele tem que ser transformado em am, are e is, e é aí que começa a confusão. Aí vocês, mas o verbo to be, mas eu nunca vejo esse be na frase, né? A não ser que esteja na forma infinitiva. Mas aqui, entendeu? Como auxiliar, ele vira praticamente auxiliar, né? Para fazer a pergunta. Então é aqui que é o problema, né? Aqui está o problema. E tem outra coisa. Nas perguntas com do you does, vocês repararam que vocês fazem perguntas com verbos, por exemplo, do you speak, você falar é um verbo. Do you understand? Understand é verbo. Vai ser sempre com verbo, sempre com verbo. Agora, com o verbo to be, não. Olha só, coloquei uns exemplos aqui. Am I late? Eu estou atrasado? Atrasado não é verbo, é advérbio, né? Olha, are you American? Você é americano? Mas aqui ele está sendo usado como um adjetivo, né? Are you American? Is he sleeping? Olha, sleeping. Ah, Natália, mas sleep é verbo. Sim, é verbo. Só que aqui ele está sendo utilizado no gerúndio. Então, somente nesse caso aqui, né? Tem mais um caso aqui de um verbo, mas eu vou mostrar isso aqui primeiro. Ele está sendo modificado de algum modo. Ele foi modificado. Então, nós podemos utilizar assim. Tá? Is she your sister? Ela é tua irmã? Então, irmã aqui está sendo utilizado como objeto, né? Mas a palavra irmã sozinha é um substantivo. Olha, is it torn? Está rasgado, rasgar é um verbo, rasgado é o particípio passado do verbo. Então, assim, tá vendo? Ele não está sendo utilizado na forma pura dele, né? Não é infinitivo, ou infinitivo sem o to. Ele também está em outra forma, tá bom? Ó, are we taller than John? Nós somos mais altos do que o John. Então, aqui nós estamos utilizando um adjetivo comparativo, né? Também não é verbo. Are you guys respected by everyone? Vocês são respeitados por todos? Olha, então, verbo, sim, só que ele não está na sua forma infinitiva, ele está na forma do particípio passado,
é um verbo regular e está na forma passiva. Gente, não fiquem, ó, nossa, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso? Não se preocupem, tá, com isso, porque eu tô mostrando isso para que vocês entendam que o verbo to be, ele não vai ser seguido de um pronome depois um verbo que não foi modificado, né? Tá bom? Essa que é a ideia principal dessa explicação. E por último, eu tenho um outro exemplo lá de um particípio passado, que é o made, tá? Então, essa que é a ideia. Ele é complicado, mas se vocês entenderem isso, que nessa terceira coluna vocês vão colocar outras coisas e não aquele verbo, a gente chama de bare infinitive, ou seja, é o verbo na forma original dele, mas sem o to, tá? Isso que é um bare verb. Então, beleza. E ele também tem a forma curta, né? Se você fala, are you American? Yes, I am. Is she your sister? Yes, she is. Tá bom? Então, vocês podem responder dessa forma. E tem também a forma contraída. Então, vocês podem tirar, tá vendo? Ó, o A daqui, coloca um apóstrofo e vira I'm. I'm not. You're not. He, she, it is, né? Então, fica assim, his, she's, its. E assim por diante. E aqui, olha, na negativa, às vezes complica porque vocês têm duas formas da negativa. Vocês podem utilizar assim, né? Tira a primeira letra. Por exemplo, aqui vai, ao invés de are not, vira... fica isso aqui, ó. O apóstrofo RE. Ou se não, aren't, que é muito mais utilizado. Aren't. Ou is not, vira isn't. Tá bom? E aqui, eu coloquei a forma integral. Essa é a forma que vocês conhecem, olha. I am, you are, he is, she is, tá vendo? Então, naquela outra tabela a gente somente tirou a primeira letra. Foi isso que aconteceu, tá? E para ficar mais claro, eu coloquei tudo aqui, ó, para que vocês visualizem a forma, a forma negativa, olha só. Tem 3 formas, né? Então, vocês podem utilizar qualquer uma. Tá bom? Então, gente, não fiquem, assim, apavorados com isso, porque realmente é uma coisa que deixa a gente bem pirada, né? Puxa, meu Deus do céu, achei que eu fosse finalmente entender tudo 100%, mas o objetivo dessa aula de hoje é fazer com que vocês entendam quando vocês utilizam um e outro, tá? Agora, a prática vocês vão ter que fazer. Né, vocês vão ter que fazer durante uma aula de conversação, se vocês tiverem um professor, quem for meu aluno vai fazer comigo, né? Então, eu pego bem pesado nessa parte, né, da pronúncia, da pronúncia, da prática mesmo, porque não tem outro modo. Assim que vocês entendem a teoria, tem que partir para a prática mesmo, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem pelo menos a relação, né, entre qual verbo é seguido de qual pronome, quando que eu utilizo o do, o does, para fazer as frases no presente, né? E caso vocês ainda não tenham entendido, voltem e assistam esse vídeo novamente, tá bom? Porque realmente é só uma questão de entender a teoria e partir para a prática agora, tá, gente? Então foi super legal fazer esse vídeo para vocês, deu trabalho, porque eu tive que arranjar muitas figuras, né? Mas faz parte, é uma coisa que eu gosto de fazer e se eu estiver ajudando alguém aí, eu fico muito, muito feliz. E é isso, eu amo o meu trabalho, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e até a próxima. Beijo para vocês, tchau!